Olá, galera do 8º ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo com o período regencial. O período regencial vai do ano de 1831 a 1840. Professor, e o que é esse período? Bom, pessoal, para ficar mais fácil, o período regencial é o período que o Brasil, as pessoas que vão governar o Brasil, que vão comandar o Brasil, não fazem parte da coroa portuguesa, da família real. A família real, vocês sabem que é a família de Dom Pedro I. Pronto. Vocês lembram que na outra aula eu expliquei que o Dom Pedro I abdicou-se do trono em nome do seu filho. Na verdade, ele queria voltar para Portugal para ser rei em Portugal. Não é isso? Eu expliquei isso para vocês. Pronto. Em 1831, ele volta para Portugal e deixa o Brasil basicamente sem um governante, sem um imperador. Então, por que o seu filho não poderia assumir naquele momento? Porque na Constituição de 1824 estava previsto que só poderia ser o imperador do Brasil, o comandante-geral do Brasil, quem fosse maior de idade, ou seja, tivesse mais de 18 anos. E o menino, Dom Pedro II, tinha apenas 5 anos ou era 6 anos. Bom, vai estar aí na correção. Então esse menino não poderia assumir, e é exatamente nesse momento que o poder legislativo vai começar a escolher as pessoas que vão ficar à frente do Brasil até o Dom Pedro II completar os 18 anos. Então o período regencial é o período que outras pessoas, que não fazem parte da coroa portuguesa, brasileira agora, vão tomar de conta do Brasil. Esse período também, o que vocês precisam saber sobre esse período? É o período de muitas e muitas revoltas no território brasileiro. Principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Sul. Perceberam que eu não citei o Sudeste? Por que eu não citei o Sudeste? Porque lembra que eu falei que toda a política econômica, a política, na verdade, era voltada para a região Sudeste. São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Se vocês prestarem atenção, no Brasil, é exatamente a região que mais cresce economicamente, é a região que tem mais população, exatamente fruto dessa política do Império Brasileiro, voltada apenas para essa região. Então, como a política era voltada apenas para essa região, as outras regiões do Brasil se revoltaram contra o Império Brasileiro. Então, é isso que vocês precisam entender sobre o período regencial. Os principais grupos políticos no período regencial, nesse período de 9 anos, eram exatamente os liberais moderados, os liberais exaltados e os restauradores. São os 3 principais grupos políticos nesse período de 9 anos. Bom, os liberais moderados eram membros da elite latifundiária, ou seja, da elite que possuía muitas e muitas terras. Esses membros defendiam uma autonomia das províncias, porque as províncias pagavam muitos impostos para a coroa. Então eles defendiam exatamente a autonomia das províncias, era a principal ideia deles. Eles também eram conhecidos como chimangos. Chimango, é uma ave de rapina oriunda da região sul do nosso país. Então, os chimangos tinham como os principais líderes, eles, Bernardo Pereira de Vasconcelos, Evaristo da Veiga e o padre Antônio Feijó. Agora irei falar dos liberais exaltados. Os liberais exaltados acreditavam na descentralização política nas mãos do imperador. Eles defendiam a ideia do federalismo. O que seria isso? Cada província teria as suas próprias leis, seus próprios impostos, suas formas de governar. Grande parte
do pessoal que fazia parte dos liberais exaltados eram republicanos, defendiam exatamente a ideia republicana. Eles também defendiam o fim, né, da abolição, o fim da escravização dos povos africanos, né, e indígenas. Na verdade, nesse momento é só africanos. Então eles defendiam a abolição da escravidão, esse grupo. Os principais líderes dos liberais exaltados eram exatamente o Cipriano Barata, o Teófilo Antoni, Miguel Frias e Antônio Borges da Fonseca. Eles ficaram conhecidos como os farroupilhas, por causa das roupas que eram usadas por esses membros nas reuniões políticas. E também essas roupas eram consideradas inadequadas para as reuniões políticas. Isso eram os conservadores que falavam. O terceiro grupo eram os restauradores. Quem fazia parte dos restauradores eram exatamente os portugueses que viviam no Brasil, pessoas que faziam parte do exército brasileiro e uma parte da elite, né, das cidades, dos grandes centros urbanos, também da elite latifundiária. Então, o que era que eles defendiam? Eles defendiam a volta de Dom Pedro I para o Brasil. Eles também defendiam uma centralização monárquica, ou seja, eles eram totalmente a favor da monarquia brasileira. Eles ficaram conhecidos como os Caramurus, devido ao jornal Caramuru, que era exatamente desse grupo. E esse jornal propagava as ideias principais desse grupo. Os principais líderes desse grupo eram exatamente os irmãos Andrada. Já citei eles várias vezes aí em outras aulas. Esse grupo, ele perdeu força exatamente com a morte de Dom Pedro I em 1834. Ele não vai ter tanta força política devido à morte do seu principal, né, apoiador. É importante vocês saberem que no momento que o Dom Pedro I abdicou do trono, a Assembleia Legislativa do Brasil estava de férias. Então os políticos que estavam no Rio de Janeiro, na capital do Brasil, Rio de Janeiro na época, se reuniram e decidiram escolher uma regência. Afinal, o nosso país estava sem um governo, sem um governante. Então eles precisavam exatamente escolher uma regência. E agora eu vou falar do ponto, a regência trina provisória. Bom, na Constituição previa uma eleição do Conselho para 3 pessoas regerem o país. No caso, se a gente ficasse sem um governante. Foi isso que aconteceu, não tínhamos um governante, então vamos ter agora que eleger, né, a Assembleia Legislativa vai ter que eleger 3 pessoas para reger o nosso país, ou seja, a regência trina. Essa regência trina, ela vai ficar no governo do país aproximadamente 3 meses, que, como eu disse, era uma regência provisória, por isso que eles vão ficar 3 meses, vão ficar à frente do governo há 3 meses. Então, a principal medida dessa regência trina provisória é exatamente a convocação dos parlamentares para, né, fazer uma nova eleição, e essa eleição ela eleger exatamente a regência trina permanente. Então, essa é a principal medida. Então, os nomes que foram indicados para essa transição foi o Nicolau de Campos Vergueiro, né? José Joaquim Carneiro de Campos e o Francisco de Lima e Silva. Durante a regência trina provisória, foi aprovada a lei da regência, que restringiu o poder moderador, evitando as ações autoritárias do governo regencial. Além disso, os liberais exaltados foram excluídos do poder, gerando reação na cidade do Rio de Janeiro com a eclosão de levantes populares. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Uma aula bem simples, né? Vocês sabem que vocês estão fazendo as provas em casa, né? Realizando as provas. Então, a aula foi bem simples. Vocês vão responder a parada obrigatória da página 21 e 22.
a questão 16, 17 e 18. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no meu privado. E um abraço, tenha uma ótima semana. E é isso aí, pessoal.